Fala, grande Celuz! Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou o Alessandro Asos, profissional de iluminação desde 1999. E caso você não me conheça, eu sou um profissional voltado à área técnica, à área de criação e ensino da iluminação cênica aqui no Brasil, tá bom? Bom, se você está nesse vídeo, acho que você está interessado um pouquinho quanto a cores, o uso de cores dentro de projetos de iluminação cênica. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui, só para você saber do que se trata esse vídeo, eu vou estar falando de um treinamento que eu tenho voltado a como você trabalhar com cores dentro da iluminação cênica, em seus projetos de iluminação. E eu não fico somente na iluminação cênica, mas sim nos projetos de iluminação em geral. Então aqui eu vou estar trazendo algumas informações de como você trabalhar, por exemplo, harmonia de cores, juntamente com cenário, figurino, ou seja, voltado à projeção também, quando você tem projeção, quando você tem, principalmente as pessoas que estão ali. Então, como a gente deve pensar a questão da iluminação cênica, ou seja, a luz para espaços e pensá-la com cor, que é uma das coisas mais complicadas que eu vejo, assim, as pessoas fazendo uma tremenda confusão para estar falando sobre isso, e você vai ver através desse treinamento como uma coisa assim super simples, que às vezes vai se tornar uma consequência, com certeza, que você já faz, mas a partir do momento que a gente conhece tecnicamente, a gente começa a trabalhar de uma maneira muito mais sofisticada, entendeu? Então esse vídeo é para você que você está interessado. Claro que no final eu vou te fazer a oferta do treinamento, porque é aquilo, gente? Eu também, como eu falei, eu sou professor também de iluminação, então também eu sobrevivo dando aulas. Tá? Não é somente assim, não tenho aqui o meu canal somente, porque é bonito. Não, é legal passar informação, é legal a gente trocar informação. Inclusive você pode ver aqui, eu tenho mais de 400 vídeos, todos voltados à questão da iluminação cênica e suas vertentes. Eu não fico somente numa área da iluminação, mas sim é uma área muito ampla, expandida, do qual eu trago para você dentro desse canal aqui. Então, se você já está gostando, já deixa seu joinha aí, é muito bem-vindo para mim, é importante também para o canal, principalmente aqui para o YouTube, que ele vai recomendando aí para outras pessoas, então é muito importante o seu joinha para mim. Mas agora falando aqui do treinamento, vamos lá então agora falar do treinamento, que é o que nos interessa aqui. Como eu te falei, esse treinamento é feito caso você queira trabalhar com luz colorida. Tá? E luz colorida também eu indico o branco, tá bom? Porque o branco, ele é a soma de todas as cores. O branco é a soma de todas as cores. Então essa é a primeira noção que você tem que ter da cor. Então a gente fala da cor branca, a gente sempre fala a cor branca, aqui no nosso idioma ele é tratado como um feminino, A cor branca, ela é a soma de todas as cores. Então ela não deixa de ser uma cor. Muitas vezes fala assim, mas o branco não é a cor. Tá, mas dentro da questão da física, que é o processo que a gente trabalha, a questão esse princípio, a questão da física unindo com a matéria, e existem certos aspectos técnicos que você tem que entender, Celus, porque a gente trabalhar com o princípio que a gente chama de cor-luz, que é a soma de todas as cores, eu tenho branco, então a partir do momento que eu corto alguma das cores, eu trabalho com uma determinada cor, chegando no objeto, claro que ela vai ter uma influência. Tá bom? Essa influência a gente pode dividir em duas grandes áreas. Eu tenho a questão da harmonia de cores, que é o que eu faço nesse treinamento, que é a questão de trabalhar tecnicamente, fazendo com que quem veja, o seu público, preste atenção naquilo que está acontecendo. E tem também a área psicológica, que ela está um pouquinho além disso. Entendeu? Então, quando a gente fala, muitas vezes da cor, há uma confusão muito grande nesses dois termos. Entre o que é harmonia de cores e o que é psicologia das cores. E são coisas distintas, tá? São coisas extremamente distintas. A harmonia de cores eu trabalho com ela universalmente. A psicologia não. A psicologia de cores a gente vai tratar de uma maneira completamente diferente do que eu trato a harmonia. E eu vejo, numas coisas que eu vejo o pessoal falar por aí, que parece que as duas coisas estão juntas, e não são, Celus. Então, acho que por aí já começa, para que você comece a entender o que é esse treinamento que eu estou te disponibilizando aqui. Claro que, como eu falei, mediante o pagamento, claro, E tem coisas assim muito interessantes, quando a gente vai trabalhar cor, por exemplo, que a gente tem que entender tecnicamente que se eu trabalho com uma cor vermelha, tá? Vou pegar ali uma frequência, a gente vai falar muito em frequência de cor. Se eu pego a frequência de cor vermelha e ela chega num material azulado, eu nunca vou ter o vermelho nesse azul. Por quê? A pigmentação química que eu tenho aqui não condiz com a frequência de cor que eu tenho.
Então eu tendo a fazer com que esse objeto escureça um pouco mais. Independente do tom de azul dele, você vai perceber que ele vai modificar e ficar um pouco escuro, e você não vai sobressair aquele azul. Então essa é uma das coisas que dentro desse treinamento você vai aprender como chegar nessa harmonia de cores, como compreender que isso vai te ajudar não somente a você, mas principalmente quem tiver, né, com quem você estiver trabalhando. Muitas vezes eu falo, tem umas coisas muito interessantes quando a gente vai trabalhar com cores, eu falo isso assim com conhecimento de causa, eu tenho um conhecimento muito amplo, né, para estar falando disso, por isso que eu falo para você assim de uma maneira muito simples, né, que parece que é simples trabalhar com cores. O problema é que as pessoas, né, deixaram ela de uma tal maneira tão complexa que às vezes a gente se confunde. Então, a gente vai estar entendendo tecnicamente essa questão da harmonia de cores, que é uma das questões, seus mais importantes que você tem que entender para trabalhar com cor. E eu garanto para você, ninguém aqui no Brasil ensina num treinamento como esse que eu tenho. Isso eu te dou garantia. Tanto é que você tem 7 dias, a partir do momento que você adquire esse programa de treinamento, você tem 7 dias, ou seja, ele fica disponível para você 6 meses. Mas se durante os 7 primeiros dias você não gostar e ver que não é aquilo, eu te devolvo o dinheiro. Eu te devolvo o dinheiro. Você pode pedir reembolso sem nenhum problema. Por quê? Porque eu te dou garantia de que esse é um treinamento totalmente diferenciado sobre cor que você já conheceu em tudo quanto é lugar que você vai ver, né? E é claro, gente, eu não posso deixar de falar nesse treinamento a questão de filtros. Se você entender como funciona através dos filtros, consequentemente você vai entender como trabalhar com o LED. Tá bom? Então isso é muito importante, porque o LED é muito simples, ele é um sistema, né, primário de cor, com RGB, ou seja, com vermelho, branco e azul. A partir do momento que você vai colocando as cores ali, vai adicionando cores, você vai tendo outras cores. Então você tem o princípio de cor aditiva, vai adicionando para ter mais cores. Só que como eu vou trabalhar com essas cores? Não adianta nada eu falar para você, o RGB misturando você tem branco. Tá, mas como eu vou trabalhar com isso? E esse treinamento ele não é feito para a seguinte forma, tá? Deixa eu deixar claro para você. Ele não é daquele assim, porque o vermelho eu só posso usar em manifestações amorosas, porque, sei lá, o verde eu tenho que usar para jardim. Não é nada disso o treinamento. Você vai compreender o que são as cores, todo esse processo físico-químico e neural que acontece quando ela chega no cérebro, como que vai fazer essa informação e como eu vou trabalhar essa questão das cores, trabalhando através da harmonia das cores, a harmonia de cores dentro daquele espaço, dentro daquilo que você vai estar iluminando. E isso, eu te dou certeza, eu te dou garantia que não existe nenhum treinamento com um acompanhamento do jeito que eu faço com os meus alunos, e olha que são mais de 400 alunos aí que eu já tenho, tá? E não existe nenhum treinamento que é feito dessa maneira até hoje para você. Então, hoje em dia eu falo assim que só não aprende quem não quer, Celus. Só não aprende quem não quer. E assim, e como eu sou muito, muito bonzinho, Celus, como eu sou muito bonzinho para você, eu vou estar colocando também, além desse treinamento que você vai ter comigo, desse acompanhamento meu durante 6 meses, durante todo esse treinamento, você vai ter alguns brindes, né? E um brinde deles, né, que eu gosto muito assim de falar, isso daí já tá colocado dentro, ou seja, né, eu poderia estar pagando, eu poderia estar fazendo a parte disso daí, mas não, o que eu fiz? Eu agreguei, né, junto a esse preço que você vai estar, esse investimento que você estará fazendo. Então, primeiro eu vou mostrar para você um vídeo de como se fabrica esses filtros. E eu acho muito interessante, assim, porque você tem que entender a questão de onde veio a palavra gelatina, né? Ela veio da palavra, da matéria-prima, que a matéria-prima é feita em gel. Então eu vou estar mostrando para você nesse vídeo como ele é feito. Eu vou estar falando também, dentro de um dos grandes brindes que eu tenho, eu gosto muito de falar contra a questão das artes visuais. É muito importante que a gente entenda o que são as artes visuais e como ela pode agregar em nosso projeto de iluminação voltado a cores, principalmente. Então eu tenho uma masterclass ali que eu fiz e essa masterclass ela é cedida para você como brinde. Tá bom, Celus? Então isso também você vai ter essa masterclass, aí são 2 aulas que eu tenho falando sobre esse processo da arte visual e as cores, né? Como é a identificação das cores disso. Tem um outro brinde também que eu acho bem interessante, que é como a gente trabalha, como a gente vende a nossa imagem na mídia. Porque assim, Celus, eu vou ser muito sincero com você vai ver que você, através desse treinamento, você vai começar a expandir suas ideias, tudo. Como eu posso trabalhar essa imagem minha? Então, eu sou formado em marketing, então aí eu estou trazendo um pouquinho do marketing, da questão de vendas, né? Como você, enquanto profissional, se vende
nas mídias sociais. E claro, eu não posso terminar de maneira alguma um treinamento gigantesco desse, né, com tudo isso aqui que você vai ver aqui, um monte de coisa que eu poderia estar cobrando à parte, que eu poderia estar fazendo diferente, e eu vou fechar esses brindes com... Bom, enfim, é uma aula assim, eu pensei muito em estar colocando ela ou não, mas eu acabei colocando para você, que é a questão sobre a criatividade. Como a criatividade, né, ela funciona. O que é a criatividade? O que ela tem assim de tão importante? O que ela pode agregar para a gente? O que ela tem? O que é a criatividade? Porque às vezes a criatividade, Celuz, não é você pegar um LED e ficar jogando um monte de cor, Celuz. Ela tem que ter uma questão ligada ali. E aqui eu vou estar trazendo, né, algumas questões da criatividade da forma com que eu trabalho, com que eu desenvolvo. Né? E eu estou fazendo, né, uma pós-especializada em ensino para adultos e a gente fala muito da questão da criatividade. O que é essa criatividade? Então eu vou estar trazendo ali alguns pensadores para que você entenda que muitas vezes criatividade não é pegar o que já está feito e fazer igual. Isso não é criatividade, mas sim pegar a ideia que já tem, como transformar aquilo. Só que se eu entender como funciona a criatividade, você pode ter certeza que será muito mais prático para você trabalhar no seu dia a dia, Celso. Então, é isso, né, Celso? Falei pra caramba, né? Mas tudo isso para mostrar para você a importância do que é entender sobre as cores, tá bom? Então já vai deixando o seu like aí. Se você está interessado, você vai ver aqui embaixo, né? Já passa ali, já deixa seu like. Um pouquinho mais para você vai ver um link. Busque esse link para você poder entender um pouquinho mais do que é a questão do trabalho de cores. Dá uma olhada na página oficial para mostrar, porque como eu tenho o meu nome, Alessandro Asos, se você vai ver aqui meus materiais na internet, você vai ver que eu estou desde 2008 na internet, Celus. Então eu não vim aqui somente por modismo, eu não vim somente por um período, e sim eu vim para ficar e estou até hoje. Né? Eu sou um dos primeiros a ter um trabalho muito sério, né, ligado à questão da iluminação, voltado aqui para a internet desde 2008, e para mim é uma honra ter você aqui vendo esse material meu hoje. Então, acessa aqui embaixo, qualquer dúvida que tenha, me procura nas redes, pode estar deixando aqui embaixo também, não tem nenhum problema, e a gente vai se falando. Mas entenda, né, que trabalhar com cores é algo muito simples, e se você entender de harmonia de cores, que é esse treinamento que eu estou colocando para você, você vai entender muito mais e trabalhar 1000 vezes mais do que você já faz, beleza? Celus, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Te aguardo dentro desse treinamento, o maior e único treinamento sobre cores na iluminação cênica aqui do Brasil, beleza? Gratidão imensa e vou te convidar a partir de agora também. Bora iluminar o mundo, bora!